Câmera ok? Ok. Luz ok? Áudio ok? Documentário 100 anos de Stella Maris, take 1. Em 1923, o arcebispo de São Paulo, D. Duarte Leopoldo e Silva, que conhecia bem a região de Santos, concluiu que seria um lugar excelente para a fundação de um colégio religioso feminino. Pediu então às irmãs que haviam chegado em São Paulo em dezembro de 1906 para que fundassem uma instituição de ensino nos moldes do Colégio de Zuazô, em São Paulo. Atendendo ao pedido do arcebispo, Irmã Maria Elizabeth, superiora de São Paulo, veio a Santos para tratar do assunto. Acompanhada de duas irmãs, Patrícia e São Vítor, percorreram diversas residências que estavam à venda, sem, no entanto, se agradarem de nenhuma. Chegaram a ir até o Guarujá, mas não obtiveram sucesso. Desanimadas, retornaram a Santos e o automóvel pegou o caminho da Avenida Conselheiro Nébias para levá-las até a Estrada de Ferro. Logo após entrarem na avenida, chamou a atenção da irmã Patrícia a casa com sua grandiosa torre. Ela disse: "Esta casa nos conviria." Provavelmente ela deve ter gostado porque lembrava a casa da congregação em Gipi, Bélgica, que também tinha uma torre. Decidiram conversar com os proprietários. Dona Amélia Carrarese havia perdido sua mãe há pouco tempo e tudo ali lembrava ela. Por isso, queria se desfazer da moradia e ficou muito espantada com a coincidência. Faz parte da história desse encontro a revelação de Dona Amélia às irmãs. Dias antes delas chegarem, um de seus filhos teria tido um sonho onde Nossa Senhora lhe comunicara que aquela casa seria dela. O negócio foi feito e o senhor Hugo Carrarese, o proprietário, concedeu uma boa redução no preço em vista da finalidade que iria ser dada à sua residência. A compra foi realizada em 8 de setembro. Iniciar o novo colégio era tão importante para a congregação que exigia a presença da superiora geral, Marie de Jesus, que desembarcou em Santos, vinda de Gipi, a 8 de dezembro de 1923, e nomeou as irmãs que fariam parte da nova comunidade. Irmãs Marie Thérèse, superiora, junto com as irmãs Thérèse, Ildefonse, Joana, Desirê e Regina. Em 1924, um novo ramo floresceu no tronco da primeira fundação, o Colégio Stella Maris, na cidade de Santos. Dedicado à Nossa Senhora, mãe da congregação, irradia não só na cidade, mas em toda a faixa litorânea a bênção da educação cristã através de suas múltiplas atividades apostólicas. Como a ideia era dedicar o recente estabelecimento à Mãe de Jesus, elas acataram a sugestão de dar o nome de Stella Maris, feito por irmã Patrícia, como homenagem à Nossa Senhora, a Estrela do Mar. As aulas começaram em 25 de fevereiro de 1924. A inauguração oficial foi em 28 de março, quando Dom Duarte veio dar a bênção de inauguração. No dia 28 de março de 1924, o colégio completará 100 anos de trabalho educacional prestados à comunidade santista. Seu maior objetivo é educar à luz dos valores cristãos, visando formar cidadãos e cidadãs livres, acolhedores, respeitando a diversidade, os direitos e a dignidade de todos. Assim nasce o nosso Colégio Stella Maris, com forte presença em Santos, terra da liberdade e da caridade, fazendo todo o bem possível. Nossa, foi muito especial. Poder reviver um pouquinho da história lá do princípio do colégio.
E, bom, primeiro que receber esse convite foi, para mim, muito especial. E reviver a história do colégio, nossa, eu não tenho nem palavra, me emociona de falar de verdade. É uma relíquia, é ouro em pó, assim, que a gente tem. É fundamental para a história do colégio, para quem já estudou, para quem vai chegar. É muito importante esse arquivo ser preservado, continuado, eu acho que é fundamental. Quando a Maristela, que foi a mentora desse arquivo, Maristela Figueiredo Soares, minha amiga de longa data, ela me contou que ela tinha visto muitas fotos aqui, que era muito importante você fazer um arquivo para consulta da comunidade. Nossa, eu fiquei maravilhada com as fotos antiquíssimas, fotos da construção do colégio, toda a transformação pelas quais o colégio passou. Olha, eu acho que você divulgar a história passada, nossa, é a coisa mais importante, né? Que a gente tem que saber o passado para ver como é que vai ser o presente, por que o presente está assim, né? A grande mulher que nos representa hoje, Madre Alix, né? Uma mulher apaixonada pela vida e pela educação. Uma vez um grupo de alunos me procurou com uma lista de perguntas e eu quis saber o que eles queriam, porque eles sempre tiveram muita liberdade de entrar na minha sala e trocar ideias, e eles vieram me pedir se eles queriam fazer uma entrevista. Eu falei, ótimo, com quem vocês querem fazer uma entrevista? E eles queriam fazer uma entrevista com a Madre Alix, e foi difícil dizer para eles que a Madre Alix já há mais de 400 anos já tinha falecido, entendeu? É porque eles escutavam falar, eram alunos novos que tinham chegado, escutavam falar e falar de Madre Alix, a fundadora do colégio, e eles tinham preparado uma bela entrevista para fazer com a Madre Alix. Tenho a impressão que a Madre Alix deve ter ficado bem satisfeita, viu? Então, a gente percebia que era muito importante alguns conceitos que, quando você escolhe um colégio, talvez não esteja na mente do pai, mas está um pouco no coração, que é buscar que seja um lugar de respeito e que ele aprenda a ser um bom homem, uma pessoa que respeite as outras pessoas. E aqui tem sempre o lema, né, do São Pedro Fourier, que é um lema que vocês brincam quando estão nas festas, etc e tal, mas é um lema presente aqui, está sempre na atmosfera do Stella, né, que é bem a todos e mal a ninguém. Então a ética é o telhado, vamos supor, e a moral é a base. E com todos os valores que você tem que perpetuar na vida, tem que te levar a ser uma pessoa íntegra e que tem um papel a desempenhar. Eu acho que a sociedade precisa entender que uma escola confessional, qualquer que seja, ela, de qualquer confissão, ela precisa batalhar e quem estiver dentro dela, seja aluno, seja colaboradores, seja professores, precisa vestir a camisa, porque senão nós vamos nos desentender. A proposta é essa e eu não posso ficar fazendo... Sabe o trem? Não tem que ir no trilho reto ou com as curvas? Mas a gente tem que ir no trilho e nas curvas junto. São valores que contribuem para uma vida melhor. São valores que contribuem para a construção de um projeto de vida. São valores que contribuem para a superação de momentos de dificuldade, de tribulação. Então, estes valores, eles são fundamentais para
para uma vida melhor, para a construção de uma sociedade mais harmônica, mais justa e mais feliz. E os valores são o que? Os valores não são nada mais e nada menos que os evangelhos de Jesus Cristo. É por eles que nós nos pautamos. Eles é que vão fortalecer a nossa vida, a nossa caminhada e o nosso projeto pedagógico. Os valores como a liberdade de expressão, a ética, a justiça, o respeito, a solidariedade, para nós são imprescindíveis hoje na formação de todo ser humano, de toda pessoa com as quais nós trabalhamos. Essa questão dos valores cristãos é uma questão difícil para mim, porque eu sou ateu. Por outro lado, isso mostra, quando a escola me acolhe como uma peça importante na instituição, ela mostra como, de fato, esses valores são importantes para a escola, esses valores cristãos. Por quê? Porque é uma instituição que recebe bem e valoriza as pessoas independente dos credos que elas têm. Então, isso está na prática e nas ações da instituição e, portanto, na educação da escola. O Colégio Stella Maris ele tem como marca principal a sua acolhida. E essa preocupação nessa formação humanista. Eu acredito que Stella Maris, para mim, representa acolhimento. Essa é a palavra que define não só o pedagógico, mas tudo que eu entendo por acolhimento. É aqui nessa escola. Acolhida integral. Eu diria que esse é o nosso ponto de partida. O aluno do nosso colégio, o aluno do Stella Maris, ele não é simplesmente um número. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem uma história, ele tem os seus momentos de alegria, mas ele também tem os seus momentos de tristeza, ele tem o seu passado, ele tem os seus sonhos, e nada disso é ignorado no nosso colégio. E essa acolhida, ela é primordial no nosso jeito de fazer educação. Não é o cristianismo e nem a catequese, nem a doutrina, mas sim os valores. E que valores são esses? Valores da justiça, valores da igualdade, valores do respeito ao próximo, valores do perdão. E é um mundo que precisa muito disso. A gente tem aí na história da humanidade, né, é meio que um movimento em ondas ou em ciclos que alguns períodos são mais acirrados mesmo. E a gente está num desses momentos, né, vivendo coisas que a gente não imaginava que iria viver em pleno século XXI, como guerras. Então, isso vai do macro ao micro, isso vai tanto das relações entre os países como nas relações entre as pessoas. A gente está num momento muito acirrado, a gente está num momento de muita intolerância, a gente está num momento até de certo obscurantismo. Então, a ciência hoje, a fraternidade, a justiça, o respeito ao próximo, né, esses valores são inegociáveis e acho que a escola tem feito, nesse sentido, seu papel com maestria. A associação do ensino convencional com o ensino religioso, eu acho de extrema importância, ainda mais nos tempos atuais, onde às vezes a maioria dos colégios ficam mais preocupados com aquela questão do conteúdo, e aqui, além do conteúdo que é dado, né, trabalha muitos valores humanos, principalmente baseado na religião cristã. Uma formação, uma metodologia e pedagogia humanista. É uma pedagogia que visa não apenas o ensinar e aprender conteúdos, mas o ensinar e aprender a nossa humanidade. Parece meio óbvio, né, falar isso, porque todo ser humano é humano, mas não necessariamente. Esse é um valor que a gente precisa estar em contato e desenvolver o tempo todo, para que a gente lembre disso e para que a gente pense e consiga transformar esse mundo de dentro para fora, né? Como assim? De dentro da gente para o mundo, porque a gente não transforma nada se não for assim. Então, muito mais do que aprender conteúdos, muito mais do que ir passando de ano nesse sentido, o que fica como grande aprendizado para os estudantes do Colégio Stella Maris são, de fato, os valores associados aos valores cristãos mesmo, como solidariedade, compaixão, o amor, aceitar as diferenças, conviver com todo tipo de diferença. E é esse jovem que, como eu disse, vai multiplicar tudo isso. E o mundo está precisando exatamente disso.
jovens que estudam muito determinadas áreas de conhecimento e são muito bons nessas áreas, a gente tem, né, em todos os cursos e muitas instituições de ensino. Agora, uma instituição de ensino que forma para a vida, são poucas. E o humanismo, ele pressupõe ética. Então, eu penso que esse é o valor fundamental e é o elemento que dá ao Stella Maris algo que é único, né? É uma escola católica com preceitos humanistas e valores que vão além da moral, mas estão baseados em ética. Consequentemente, para mim, esse eu penso que é o grande valor geral dessa instituição. Quando eu entrei aqui, tinha 13 freiras na escola. Então, elas, todos os dias de manhã, elas saíam para ir para a missa, 8 horas da manhã no Embaré, todos os dias. Era muito interessante. E elas têm uma coisa que eu achava muito importante. Quando uma viajava, que é a Madre Maria Lúcia e a irmã Elizabeth, quando uma delas viajava para São Paulo, enquanto a outra não chegava, se fosse 10 horas da noite, 11 horas, elas não dormiam. Ficavam sentadinhas ali embaixo, nessa porta aqui lateral do lado da sala de arte, esperando a outra chegar. Eu achava aquilo incrível, sabe? Enquanto uma não chegava, não era como hoje tem a facilidade de você ter o telefone onde você está, né? Quer dizer, elas saíam de São Paulo e ligavam, estou saindo. Às vezes, para você sair de São Paulo para chegar aqui, demorava 4, 5 horas do Morumbi aqui. Que não tem a facilidade de hoje. Tive muito contato, Madre Maria Lúcia era nossa mãe querida, né? Foram muitos anos dela aqui, uma mulher de cabeça aberta, mente para frente. Então foi assim, anos gloriosos que nós tivemos aqui com ela, né? E depois todas as irmãs, porque na época que eu era aluna, que era uma escola só feminina, tínhamos professoras freiras. Quem ficava na coordenação eram freiras. Quem ficava na entrada da escola, como hoje vocês veem alguns funcionários, eram freiras. Então a gente tinha assim uma convivência muito grande com elas. E todas marcaram as nossas vidas, muito, né? Depois em 81 passou a ser o colégio ser misto. Elas continuaram, hoje é que temos poucas, né? Estamos aí com a irmã Lindaci, nossa diretora hoje da escola, está fazendo um trabalho muito bom aqui na escola. Mas naquela época, na minha época de aluna e mesmo na época que eu era mãe, né, os meus filhos estudaram aqui também, tínhamos bastante freiras e o convívio é muito gostoso. Eu sei que é bem difícil. Primeiro porque ela era uma pessoa muito firme, a gente tinha uma ligação muito grande, eu acompanhei-a em várias situações, não só acadêmicas, nem pedagógica, e nem como profissional. Eu a entendia como eu entendia meus pais quando ela me olhava, e ela era bem rígida. E a gente era assim, como na dinâmica que eu coloquei para você, tinha que preparar estudo do meio quando eu estava no ginásio, ela ia junto. Né? E ela já estava com não muita idade, mas a idade já estava chegando. Então, com 60, 70 anos, que na época já as pessoas eram consideradas mais velhas, ela ia e preparava tudo. E fazia, articulava, né? E eu aprendi muito. Eu acompanhei durante quando ela foi envelhecendo, cuidando, indo às assembleias das irmãs. Eu tenho uma referência de uma que também já não existe, que também foi vigária, que era a Madre Ana Teresa, que ela foi a nossa professora de psicologia e orientadora educacional no colegial e foi diretora um tempo, muito pequeno. Então, a gente tinha muito claro o que elas queriam e eu amadurecia e o que eu tenho do colégio completou o que eu recebi da minha casa. Isso é muito importante, eu ainda falei outro dia na missa com elas. Eu passei por algumas diretoras e muitas irmãs na nossa época
havia uma cena muito interessante. A capela tem aquelas estalas nas laterais da capela que existe até hoje. Essas estalas, elas iam de manhã cedo, aquilo era cheio de religiosas, elas cantavam em latim, era lindo as músicas que elas cantavam, e todo dia quando a gente chegava na escola, a gente ouvia aqui do pátio o cantar delas, era muito interessante. Todas foram muito boas, cada uma teve sua função, nós tivemos várias professoras religiosas na época, a convivência foi ótima. Quando eu entrei aqui, a nossa diretora, a Madre Maria Lúcia, já dizia para a gente, levem os alunos, não se falava a palavra estudo do meio, levem os alunos nos locais que vocês possam mostrar para que eles aprendam em loco. Deixem os alunos darem a sua opinião, deixem os alunos avaliarem o trabalho de vocês. Hoje se fala nisso. Quando naquela época nós já fazíamos avaliação, os alunos já avaliavam o trabalho dos professores. O Colégio Stella Maris é a minha vida. Eu passei a minha vida aqui dentro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu lugar preferido dessa escola é esta capela. Por quê? Todos os dias que eu entro aqui, antes de trabalhar, eu venho fazer uma visita, pedir uma bênção a Deus para que o meu trabalho aquele dia flua bem. Mas todos os dias eu agradeço, porque eu acho que eu fui agraciada com as bênçãos de Deus para me trazer dentro dessa casa. Eu passei, de certa forma, a minha vida aqui dentro e, sabe, eu passei protegida. Aqui é a casa de Nossa Senhora. Eu passei a minha vida aqui dentro, no meio de crianças e famílias que sempre me respeitaram e me trataram com amor, de religiosas que me acolheram com muito carinho e me acolhem até hoje. Então, eu sou uma pessoa feliz e devo isso ao Stella Maris. Era varanda, não era fechado, depois com o tempo foi fechado, né? Viraram as salas, aqui foi o colegial, aqui não tinha nada, né? Essa área toda era área de terra, aí isso tudo não tinha. Aqui era um barracão, que a gente chamava de barracão, onde a gente jogava ping-pong, que não era assim. Depois quando aqui eram os banheiros, né? Tudo era com bloquete, de uma época da terra passou por bloquetes, aqueles bloquetes sextavados, e funcionava o maternal. E o refeitório das irmãs, onde é das crianças, era o refeitório das irmãs, porque elas almoçavam, que elas eram um número muito grande, usavam a cozinha, que a Séria Efigênia, que era, o apelido dela era Fifi, e a Séria Silvia tomavam conta. Aquela que é a gruta que eu disse que veio para cá, que ela era para cá, junto perto da estufa. Então, a casa original, né, na construção pela família Carrarese, aí tem até o arquiteto, uma placa ali, ela tinha 2 escadas. Mas conforme a necessidade, elas fecharam e tiraram a escadaria. A primeira classe foi lá naquela sala da torre, né, que também tinha menina, que o tataraneto está aqui, que a gente ficava deitada tomando banho de sol. Né? E aí passava a molecada do Santista, do Carmo, do Tarquínio, por aqui. E depois, na nossa época, teve aquele problema de revista pornográfica jogarem aqui dentro as irmãs. A Academia Santista de Ciências e Letras funcionou aqui, que a irmã Cássia fundou e existe até hoje. Originariamente, ela não tinha não estava rebaixado, era mais alto. Então, a reforma, quando foi feita, foi só nisso. E daí o restante não foi mexido em nada, ficou igual. As estalas é porque as irmãs preenchiam todo esse espaço, na época das minhas primas, depois da minha já tinha um pouquinho menos aqui, e aí elas cantavam em coro, né, em latim, mas o restante ficou do jeito que originariamente foi construída. Aqui era a sala da direção,
antigamente. Depois era aqui onde é a sala interativa, foi biblioteca, sala de professores. Lá para trás era a área de recreio das irmãs, né? Onde hoje é a sala dos professores, era tudo aberto, não tinha cozinha. A cozinha foi criada para ser cozinha dos alunos, né? Que ficava uma religiosa controlando a entrada, controlando o acesso no corredor, né? Nessa sala de estudo eram feitas as avaliações, as provas, que a professora e a religiosa ficavam num degrau, olhando por cima. E aí a gente chega na biblioteca e no poliesportivo. Aí foi tudo pavimentado, restaurado, mas o tempo desgasta. As mangueiras são desde sempre, que ainda dá fruto. Dali tinha um coqueiro que a gente também brincava. E aí a saída, que tem uma foto nossa da minha turma, inclusive eu estou no muro. Eu penso que não há uma pessoa que não fique impressionada com a grandiosidade do Stella Maris, né? Eu acho que esses espaços físicos, mas especialmente seus detalhes, eu acho que deixam todo mundo muito interessado, tanto pela história da escola, quanto como que essas coisas foram construídas e como elas repercutem nas pessoas que estão envolvidas com a instituição. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu gosto de pensar a escola é grandiosa, isso não há dúvida, mas eu acho que são os seus pequenos detalhes que são significativos. Então, os ladrilhos, os murais, os vitrais, as ferragens, todos esses pequenos detalhes, os móveis em madeira que a gente encontra em alguns lugares, as portas. Então, são essas coisas, eu acho que, em termos de estrutura, que são impressionantes. Sem contar o espaço que a gente pode ocupar fora das construções, né? Como aluna sempre apronta, né? Um dos episódios que eu me lembro, eu tinha uma amiga de classe que adorava vestir o esqueleto. Esse esqueleto que existe até hoje aqui no laboratório. E a gente vestia o esqueleto com um uniforme da escola e passeava com ele pelo corredor. Levávamos muitas broncas. E uma vez teve uma apresentação de uma festa de mães e nós tocamos uma música em que a irmã, na época, irmã São Lourenço, não deixou a gente cantar. Era proibido. Era uma música comum, Peixe Quer Mar. Nós cantamos, fomos rebeldes, fomos todas suspensas. Todo adolescente, as brincadeiras nossas eram um pouco diferentes da de vocês, né? Então, um dia nós resolvemos, no segundo ano do colegial, né? E resolvemos não assistir aula. E bolar aula de sociologia, porque a professora não estava afim de assistir aquela aula. E combinamos, só que esquecemos de uma, que não estava no pátio, né? E ela entrou, tocou sinal, mas ela ficou muito brava. E aí as meninas passavam, umas se esconderam lá no teatro, no palco, né? Outras ficaram lá por outro lado, que o colegial era onde é a educação infantil hoje. E a professora não perdeu a classe, deu a aula só para ela, com matéria dada, fez todo o trabalho que nós tínhamos que apresentar. E aí a minha amiga Maristela, acho que não tem problema falar o nome, ficou brava, ela fazia careta por quem ela via passando por baixo e disse, também não vou emprestar para ninguém. E foi uma das coisas que até hoje a gente fala e ela fica muito brava até hoje, porque nós não avisamos a ela. Tem outros, mas esse eu acho que foi o que ficou mais marcado. Quando eu estava no terceiro ano do colegial, que hoje seria o ensino médio, existia uma tradição aqui no colégio de que a turma do segundo ano fazia uma festa no último dia, fazia uma festa, um lanche, durante o período do colégio, aqui das aulas, fazia um lanche para a turma do terceiro ano que estava indo embora. Mas a turma do segundo ano, naquele ano, resolveu não fazer, estavam brigadas e tal, então não quis fazer o lanche. Então tinha uma passarela, assim, e a gente embaixo era o pátio. E aí nós inventamos que tínhamos que tirar uma fotografia do segundo ano
para nós levarmos, a turma do terceiro, levarmos como recordação. E aí colocamos todo mundo do segundo ano. Enquanto uma turma organizava essa foto, outra turma entrou na área das freiras, que é a atual refeitório e tal, ali era a lavanderia das freiras. Pegamos uma porção de baldes, enchemos de água, levamos lá para cima nessa passarela e na hora que todo mundo estava montado ali para fotografia, nós jogamos a água em cima da turma do segundo ano. Lógico que fomos suspensas, né? Os pais foram chamados e tal, mas foi muito engraçado. Às vezes funciona, a gente tem bastante, os alunos, a gente se diverte bastante, principalmente a área que eu fico, que é o infantil, né, as criancinhas, a gente se diverte bastante com eles. É engraçado, a gente vive coisas todo dia, né? E eles estão numa idade agora, né, eles têm 5 aninhos, que eles estão descobrindo muito o mundo, assim. Então eles chegam para mim e querem saber se determinada palavra que eles falam é feia ou não é. E aí eu tenho que explicar, não, isso não é uma palavra feia, isso é uma palavra normal, mas tal palavra é feia, tia? Então eu acho isso muito bonitinho no sentido dessa descoberta, entendeu? O que é certo, o que é errado, me ensina. E aqui teve um que foi muito interessante. Aqui na escola tem um laboratório de química, que tem, como é que eu posso falar? Tem a cárie dentária de um tubarão e uma criança pôs a cabeça dentro. E depois não conseguia tirar, eu fui chamado para tirar essa... A gente dava risada que quanto mais a gente puxava para tirar essa cabeça do tubarão da criança, mas ele dava risada e ao mesmo tempo a gente ficava com medo de machucar o moleque, entendeu? Mas foi muito interessante, sim. Tudo certo, o nome da experiência é varinha mágica. Tudo certo lá com a varinha, põe o álcool assim, deixa um pouquinho molha ele um pouco molha o algodão nesse álcool, põe ele para fora, beleza, você passa a varinha mágica no sal de ácido e toca assim no algodão, ele pega fogo. Até aí tudo certo. Tinha que pegar com a pinça e jogar no pote d'água o algodão. O algodão caiu na bancada, a bancada começou a pegar fogo. Eu tava vendo nessa hora. E aí, gente, chama o bombeiro. Vários alunos ali, a criança que tava fazendo ficou desesperada. Eu olhei, eu só lembro de falar assim, Márcia, vem aqui rapidão. É a Márcia. E a Márcia foi lá e falou assim, bom, gente, aqui eles também estão ensinando que para você apagar o fogo é só você tirar o comburente com oxigênio. Ela pegou um outro becker, tapou, apagou o fogo. Mas, gente do céu, foi assim, eu quase coloquei fogo no laboratório dos Stella Maris. É esse o resumo, tá? Meu Deus. Mas eu lembro das brincadeiras, do carrossel. Vocês acho que nem conheceram o carrossel, né? Não? Era um carrossel que tinha aqui, nossa, era uma loucura aquele carrossel, a criançada toda girando ali. Eu lembro muito do carrossel, lembro de eu ficar chorando muito, a Madre Claricinda me carregar no colo. Eu comecei aqui em 1982 e fiquei até 2007, foram muitos anos. O convite aqui, quando eu recebi esse convite, foi muita felicidade, porque todos os professores gostariam de trabalhar no Stella Maris. E para mim também foi um desafio, porque eu trabalhava no Colégio Santista, que era só de meninos. Então era uma experiência nova e um desafio trabalhar com meninas, né, naquela época. E outro desafio, quando aqui cheguei, era a estrutura física. Nós não tínhamos o que temos hoje. O único espaço era um cimentado que tinha ali na frente e não tinha marcas no chão, as marcas oficiais de uma quadra. A tabela era tão baixinha que podia jogar bola com a mão, né? Aí eu comecei a trabalhar com as irmãs, nós vamos ter que estruturar, vamos ter que mudar, vamos ter que fazer crescer essa quadra, vamos precisar de trave, que nós temos meninos, vamos ter que pôr grade nas janelas, porque nós temos meninos, começaram a quebrar vidro e tabelas de basquete na altura e fomos crescendo. Foram feitas as quadras, as externas, adaptado às marcas oficiais. Aqui as crianças têm possibilidades de boas experiências e são elas que enriquecem toda essa aprendizagem. Então, na parte da classe, sempre foi uma classe inclusiva, pela inclusão, sempre dando as adaptações
tanto a mediadora da Miriam e também a professora Valquíria, que dava aula de física. Bem, eu acho que o que sempre me marcou muito aqui no colégio foi sempre um lugar que eu me senti muito amado. Acho que essa é uma das coisas mais especiais. Acho que foi sempre um lugar em que eu senti que eu poderia não só ser tratado com esse amor de todo mundo, mas também amar o colégio e as pessoas aqui dentro também. Acho que sempre foi uma coisa muito bonita aqui do Stella. Você vê que os alunos continuam, mas eles acabam não te esquecendo. Eles sempre vêm te cumprimentar, ou te beijar, ou te abraçar, ou contar alguma coisa. Então, você, de uma certa maneira, você vê que você fez parte, né, daquilo e levou com o aluno as coisas boas também, né? Então, isso faz com que construa uma vivência bem bacana. E uma experiência que eu tive no estudo do meio que eu fui fazer, que foi bem assim, acho que foi o mais marcante. Foi meio trágico, mas também bacana, porque a gente sentiu na pele o que realmente a criança vê de você. Que foi um estudo do meio que a gente foi para o Monte Serra, eu estava no 3º ano. E na hora de ir embora, tinha um desnível muito grande na calçada. Eu acabei virando o meu pé, o tornozelo. E aí fez um barulho grande, me inchou na hora e a dor era muito forte, eu não conseguia nem ficar de pé. E os alunos todos, quase que praticamente, eram pequenos de 3º ano, me carregaram para dentro do ônibus e ficaram comigo ali o tempo inteiro. Todo mundo pedia para eles sentarem, mas eles não queriam tirar o olho de mim, porque eu tive que deitar atrás no ônibus, porque eu me sentia muito mal pela dor, né? Mas eles ficavam com aquelas cabecinhas tudo assim em cima de mim, queriam, tia, você quer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer para você? Então, a gente sente um amor, né, bem grande, que às vezes no dia a dia nem dá para demonstrar muito, mas nesses momentos você vê o quanto o aluno sente por você e te quer bem. Teria muitos casos para contar nesses anos, mas para não me prolongar, só vou dizer para vocês. O nosso relacionamento é um relacionamento amigo. Eu vejo hoje aqui uma aluna, uns alunos que estão aqui que foram meus, que a gente guarda um carinho, uma amizade. São famílias em que os pais e os avós foram nossos alunos. Hoje eu tenho netos de alunos meus aqui dentro. Então as famílias continuam prestigiando. As famílias que conhecem o trabalho do Colégio Stella Maris e os seus valores cristãos continuam aqui conosco. E bola, você gosta? Eu gosto. Gosta de bola. Lembra que o tio fazia com você a queimada geográfica? Uhum. E aí? Eu lembro disso. Você lembra, né? E dançar também você gosta muito, né, Malu? É. Você gosta de jogar basquete com o Diego também? Mas o que você mais gosta no colégio, Malu? Eu gosto mais amigas. Se você não sabe violão. O Stella é um colégio assim, emotivo. Todas as festas que tem aqui na escola é sempre uma alegria para todos os pais, né? Os pais sempre estão esperando ver os seus filhos aqui fazendo alguma apresentação. Cara, vamos pra Malu agora. Oi, esse que você é emotivo, né? Eu sou a mãe chorona da escola. É. Então, quando eu cheguei como mãe, porque teve as duas experiências, como eu cheguei só como mãe e depois como profissional, né? Como mãe, é uma escola que eu, em primeiro momento, já percebi que era muito acolhedora, né? Se preocupava muito com o bem-estar, né, emocional da criança. E isso para mim era muito importante na época, né? Essa questão da adaptação, do carinho. E como profissional, eu comecei assim, sem nenhuma pretensão, e fui crescendo, e fui evoluindo, e hoje estou aqui. A escola vocacional, quando começou, eu era professora nova, eu entrei como professora em 1968. Em 1970, 71, entrou a escola vocacional, mudaram as unidades pedagógicas da escola.
E nós tivemos que dar no 5º ano, que era admissão, Baixada Santista. Não havia textos, não havia matéria, não havia informações sobre a Baixada Santista. E nós, professoras, éramos 3 professoras, tivemos que sair em campo, visitar todas as prefeituras da Baixada, das cidades pertencentes à Baixada, e montar a parte histórica, geográfica das cidades pertencentes à Baixada para poder passar para os alunos. Foi bastante trabalho, mas foi um trabalho gratificante. Então, foi um período muito intenso no colégio, né? Era uma novidade no estado de São Paulo, principalmente. A direção era uma direção com uma visão muito ampla na época, e uma pessoa muito atualizada, sempre almejava algo melhor para nós. E foi um impacto também na cidade, porque só existia um outro colégio que não era confessional, que desenvolvia também essa metodologia. Eu sou da 2ª turma, que foi do vocacional. Nós tínhamos 21 matérias, voltávamos 3 vezes para o colégio, à tarde para o colégio. Não tinha, ainda naquela época não tinha refeitório. No passado havia, mas na nossa época não tinha. E a gente entrava às 7h10, saía 1h30 e voltava às 2h20. E era uma experiência porque era tudo integrado, né? Os conteúdos se interlaçavam. Nós tivemos alguns professores de ponta, tanto que vinham da USP. O de música era o Gilberto Mendes. Então era uma coisa assim muito inovadora e que desgastava muito. A gente ficava até 3 horas da manhã e os professores eram muito acolhedores e eles tinham toda uma visão não só pedagógica. E a área central da aula plataforma era sempre o ensino religioso, porque é o DNA da escola, né? E foi muito bom para a experiência de todos nós. Muitas de nós, na época, eram ainda só meninas. No começo tinha misto até o 4º ano, e depois, na minha época, já não tinha. E há muitos anos já não havia meninos, né? Porque era uma questão de opção da sociedade da época. Então, nós agradecemos muito o período que a gente viveu. E era assim, era de uma exigência que vocês não possam imaginar. E a gente tinha todo tipo de aluno. Também o que gostava, o que não gostava. E a gente não... Eu me lembro, quando eu fiz vestibular na PUC de Campinas, eu me lembrava direitinho das aulas de geografia, que era da dona Isa Fava, que trabalhou na Unisantos também. Então, hoje, se você retomar com aquelas que passaram por esse tempo, elas têm muita recordação. E nós nos encontramos, a minha turma ainda, até hoje. Eu estava no colegial, que hoje é chamado de ensino médio, quando começou o colegial. Estudo do meio, a minha turma foi para Minas Gerais, passamos uma semana em Minas Gerais em estudo do meio. Então foi uma experiência assim muito grande. A parte de artes e cultura era uma coisa muito forte no vocacional. E era aquele ensino que realmente fazia você pensar, ser reflexiva. Então foi uma mudança assim muito grande e muito boa. Os estudos do meio, ele era bem elaborado. Você tinha toda uma preparação que levantavam todos os objetivos, o antes, o durante e o depois. Então você levantava todas as variáveis que você queria pesquisar. Você tinha que preparar tudo isso. Acho que deve ter alguns estudos do meio ainda arquivados aqui. O nosso maior estudo do meio da minha turma foi para Brasília, Goiás. Nós começamos por Brodowski, né, por causa do Portinari. Depois fomos para Ribeirão Preto. Depois a gente foi para Goiânia, visitamos lá. E o último foi, e a gente ficou no anexo do Alvorada, Hotel Alvorada, foi Brasília. Aí em Brasília a gente teve uma audiência, que na época era o Ernesto Geisel, que era o presidente, e foi muito bom. E como todo adolescente, as meninas aprontaram bastante. Eu sempre tive uma liderança, né? Mas nunca fui da turma da pesada, mas sempre andei na turma da pesada. Olha, eu acho o estudo do meio muito rico, porque você vai no local, tem o antes, o durante e o depois. O antes, os professores preparam a gente na escola para aquilo que você vai ver,
para aquilo que você vai pesquisar. E depois no local, que aí é uma riqueza enorme, porque você está ali de frente de tudo aquilo. Nós que fomos para Minas, por exemplo, esse estudo do Meio Grande, que fomos para Minas, ali tem uma riqueza enorme do barroco brasileiro, né? Da história do Brasil. Então foi assim, é realmente muito rico. Eu acho que é uma atividade pedagógica que não pode faltar. O que eu participei de estudo do meio foi como professora, porque aí eu já estava dando aula e era uma técnica nova para nós e nós tivemos bastante trabalho. A gente fazia o antes, o durante e o depois. E esse antes a gente saía em campo para preparar o estudo do meio. Nós íamos com namorados, com amigas, na época era slide, fazíamos slides para poder fazer a preparação do estudo do meio. Aí a gente fazia isso nos fins de semana. Quando eles viajaram, né, pro NR, primeira vez, ela chegou em casa, quando trouxeram, né, os prospectos da viagem, ela chegou em casa chorando. Por quê? Porque ela falou assim, você vai me deixar ir? Você me deixa ir? Lógico que eu tenho medo de deixá-la sozinha, né? Ela nunca viajou sozinha. Aí a gente tem que engolir, né, o nosso medo para a felicidade dela. Então, eu ficava olhando, né, na viagem, ver se tinha alguma coisa. Você sabe que ela desligou o celular às 5 horas da tarde, quando vocês estavam na estrada, e ela só ligou na volta. Ela passou a viagem inteira com o celular desligado. O desespero da mãe. Pro desespero da mãe. E a alegria da filha. Porque foi, assim, eu acho que uma viagem que ela voltou, assim, acho que uma das melhores experiências da vida dela. Como é que você estava quando você voltou, Malu? O café pizza, papai tá no reto só tá gente. Porque o xodó é o papai, né? E o papai? E o papai? Quem é o papai, né? Maurício, é Machá. Gente, pra gente que vem de outros estados do país, é muito boa essa oportunidade que deram, né? O pessoal aqui do Estela Maris, né? Que é a nossa diretora, na época que era a irmã Elizabeth, que era a diretora da noite. Então todo mundo que a gente vem do Nordeste sem muita formação, como é que eu posso falar, não sabe ler quase, entendeu? Poucos sabem, e aí fomos desenvolvendo, eles foram desenvolvendo essa técnica que foi muito bom pra gente. Todos os meus amigos que indiquei aqui para estudar aqui na escola, até hoje quando eu passo na rua parece que eu sou agradecido, parece o prefeito deles. Para mim aqui é uma casa que eu ando e viro, estou de férias, se eu posso eu passo sempre aqui do lado da escola, porque para mim é um lugar que em Santos, para mim é o meu ponto turístico para ir direto à escola. Entendeu? Ando e viro, parece que não, mas parece que atrai, sabe? É uma coisa que me atrai mesmo. A importância de estarmos em rede é estarmos mais fortes, é estarmos criando vínculos. Eu não me esqueço de uma frase que eu aprendi lá no SEDES e que está na Constituição das Irmãs. Quando nada mais restar, os laços nos sustentarão. E são estes laços e estes vínculos de uma rede forte que mantém suas bases filosóficas nesse diálogo, na justiça social, no comprometimento, no engajamento de homens e mulheres que pensam o seu fazer, que pode nos sustentar.
e que vai nos dar vida por mais 400 anos que vem pela frente. Acho que é fundamental. Acho que principalmente dentro do mundo em que vivemos, onde a questão material é a grande pauta de todas as vidas, a espiritualidade que está intrínseca dentro do nosso currículo é parte fundamental. Então, quando você trabalha a aula de religião e todos os valores através de todas as áreas de conhecimento, onde existe essa preocupação com uma formação integral, é o grande destaque, eu acho, que da formação que o Stella Maris oferece. Uma preocupação não só com o currículo de cada um dos componentes curriculares, mas com essa formação integral dos alunos baseado nos princípios cristãos. Iluminação, ok. Áudio, ok. Câmera, ok. Take 2, entrevista Zé Paulo. Bom dia. Primeiramente, agradecemos a sua presença. Agradecemos por ter concordado em dar o seu importante relato para a história do nosso colégio. A seguir, realizaremos algumas questões da compreensão das suas experiências e vivências no Colégio Stella Maris. Começaremos com: quando começou a sua história no colégio, Zé? A minha história começou em 1989. Eu entrei em 2001, eu entrei na 5ª série e também eu me formei aqui, eu fiquei por mais de 2 anos e eu saí daqui do colégio em 2008. Entrar aqui, eu falo isso, não é da boca para fora, entrar aqui todos os dias é uma alegria e um privilégio enorme. É como se eu revivesse aqueles momentos tão felizes que eu passei há quase 30 anos. Minha história em Stella Maris começou em 1955, quando eu entrei aqui na então pré-primário, né? Meus pais escolheram a escola porque minhas irmãs já estudavam aqui, eu não sei exatamente, né, mas porque minhas irmãs já eram alunas daqui. Eu era aluna ainda de pedagogia, eu estava no 1º ano, quando apareceu uma oportunidade de vir fazer uma prova aqui no Colégio Stella Maris. Nessa época era a irmã Tarsila, que era nossa diretora. Ela precisava de uma professora de ciências. Acontece que naquela época nós não tínhamos faculdade de ciências em Santos, então os alunos de pedagogia poderiam assumir essas aulas. E eu vim com um grupo de colegas da faculdade e fizemos uma testagem aqui para poder dar aula aqui no Stella Maris. E pela graça de Deus eu fui a escolhida. Passei nos testes e fui escolhida e comecei o meu trabalho como professora de ciências. A primeira escola que eu conheci da Rede Alix, na verdade, não foi uma escola. Eu, muito jovem, fui aluna do Instituto Sede Sapiense. Eu fui fazer filosofia com a irmã Laura Sampaio. E lá é que eu conheci o projeto missionário das irmãs e ela me apresentou a uma irmã que trabalhava no Colégio Madre Alix. E foi assim que eu cheguei no Colégio Madre Alix, depois de ser aluna do Instituto SEDES. Bom, eu digo que o Stella é minha segunda casa, e de fato é. Eu passei dos 3 aos 18, depois eu entrei aqui como professora, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho 36. Então, nesses 36 anos de vida, né, que eu tenho hoje, posso dizer que eu passei grande parte da minha vida aqui dentro. E me transformando e me desenvolvendo sempre. Até hoje o Stella me coloca no lugar de desafio e faz com que eu consiga transpor muitas barreiras que eu ainda tenho na minha profissão, como pessoa, mas também me colocando num lugar bastante confortável como professora, porque aqui eu aprendi a ser professora, né? Foi o meu primeiro lugar de trabalho, já trabalhei em outros lugares, mas eu continuo aqui. Ou seja, aqui estão as minhas raízes, tanto como pessoa, quanto como professora também. E isso é muito bonito. Eu gosto muito dessa minha trajetória e de olhar onde que eu estou hoje, né? Então, quando a gente fala da história de vida de pessoas, a gente pensa muito na história familiar e por aí vai. Mas essa história que vai perpassando, tanto a minha vida particular quanto a minha vida profissional, grande parte delas está aqui.
Está aqui dentro, está nessas paredes, está nessas salas de aula, está nesse espaço que para mim é um espaço de casa, eu me sinto em casa. A minha vida, eu passei mais dentro do Colégio Stella Maris do que na minha casa com a minha família. Porque eu passo todos os meus dias aqui. Eu cresci aqui dentro praticamente como pessoa, como ser humano. Aqui dentro, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, as minhas 3 filhas estudaram aqui desde pequenininhas. E hoje eu tenho meus netos, que 2 já estudaram aqui, eu tenho um 3º neto também já no 9º ano. Então, a formação das minhas filhas e dos meus netos, eu devo ao Colégio Stella Maris, porque confio no Colégio Stella Maris. E confio na sua metodologia, nos seus educadores e na sua casa. É a protagonista? Ai, ai, ai. Pô, querida, quanto tempo que a gente não se vê. Eu achei que vinha. Meu pai queria uma educação boa para as filhas, né? Então, eu entrei em 59 no pré-primário. A minha irmã entrou 3 anos antes. As minhas primas também estudaram aqui. A família toda estudava aqui. E eu comecei aqui no pré-primário em 59. Eu fui fazer 6 anos só em setembro. Para aquela época eu era novinha, né? Hoje não, as crianças já estão aqui desde 2 anos de idade, né? 1987. Eu entrei aqui na 2ª série. Nunca mais vou sair. Eu sou um ex-aluno do Stella Maris, eu só estudava meninas aqui, é que eu fiz primeira comunhão aqui no colégio, né, pessoal? Eu sou ex-aluno da escola, estudei aqui de 85 até 96, então fui muito feliz aqui. E eu sempre tive o sonho, de dia que eu tivesse filho, de que meu filho estudasse aqui, né? Eu fui muito feliz aqui e, obviamente, eu quero que meu filho seja tão feliz quanto eu fui aqui. Se não fosse o colégio, eu não seria quem eu sou hoje. Por ter feito parte desta família quando criança, por fazer parte dessa família e pela minha família hoje continuar fazendo parte dela, porque minha filha está aqui, minha sobrinha. Então, eu só posso agradecer ao colégio por tudo que fez por mim um dia, por tudo que faz por mim até hoje e por tudo que faz. Eu tenho hoje a alegria, o privilégio de buscá-lo, de trazê-lo praticamente todos os dias. Todas as vezes que eu entro, eu sinto uma emoção. Todos os lugares me remetem uma alegria, uma história. Eu olho a torre, tem uma história especial. Os canteiros, que é onde a gente se encontrava, nos recreios, nas chegadas. As salas, eu consigo lembrar de praticamente todas as que eu estudei. Cada canto na escola é especial para mim. Na minha vida, a Stella Maris foi sempre a minha 2ª casa, né, gente? Quanto tempo eu estou aqui? 10 anos de aluna, 52 de funcionária da escola. E sempre gostei muito, não estou aqui trabalhando hoje, mas continuo frequentando a escola, porque realmente eu gosto muito. Uma escola que me traz muitas lembranças e eu passei a minha vida aqui. Me ajudaram muito, os religiosos me ajudaram muito, passei por momentos difíceis, mas foram superados. É uma honra, uma grande alegria estar aqui participando desse documentário, eu como ex-aluno. É até uma forma de gratidão, de retribuir um pouco tudo que o colégio fez por mim e agora está fazendo pelo Francisco. Pronto, tá gravando, vai. Bom dia. Bom dia. Ana Luísa. Você, com muito tempo de colégio, foi professora da minha mãe. E hoje sua irmã. Da minha irmã, e hoje eu estou no primeiro do médio. Você sempre foi muito elogiada aqui no colégio do seu cheiro. Todo mundo fala que você é extremamente cheirosa. Eu ia perguntar qual é o segredo. O segredo é um perfume que eu sou assim, eu sou muito fiel às coisas que eu gosto. É um perfume que eu uso a vida inteira. Se vocês quiserem o nome, depois eu dou. O
Uma coisa que reflete muito para mim esse ambiente do colégio é justamente esse lado de comunidade. Assim, eu sinto isso nos eventos que a gente faz aqui na escola, as relações que os pais dos alunos criam com esse ambiente. Eu já encontrei aqui ex-alunos que estudaram comigo no ensino médio, com os filhos aqui na escola, então dá para sentir que assim, essa escola é muito acolhedora mesmo e você acaba criando um vínculo que dura por gerações. Né? Os pais que procuram os Stella Maris, eles procuram uma vida cristã para os seus filhos, né? Por exemplo, aqui é um colégio super católico, né? Não é por isso que vai fazer 100 anos de vários pais, alunos, ex-alunos que estudaram aqui, é muito importante. A minha esposa não conhecia o Stella Maris, eu já conhecia, então nós tivemos que visitar a escola, tive um trabalho de convencê-la, né? Só que chegando aqui, a recepção que nós tivemos foi tão calorosa, foi uma recepção tão alegre, funcionários, professores, desde a minha época já estavam aqui, simplesmente não teve como não matriculá-lo. É como se eu tivesse sido transportado de volta para 96, o ano que eu saí daqui, e fosse uma continuidade, de me sentir de volta em casa. Quando a gente veio visitar aqui o Stella, a gente entrou pela área do ensino infantil, né, onde tem uma cidadezinha, e tinha um grupo de crianças brincando e bagunçando. Eles estavam fazendo uma bagunça gostosa, sabe? Mas estavam desobedecendo lá as professoras, as auxiliares. E daí elas deram uma bronca nesse grupinho de crianças. E a bronca que elas deram era com tanto afeto que foi o que chamou a atenção, né? Foi pela bronca que a gente escolheu aqui. Porque era como se fosse aquela bronca de vó, sabe? Aquela bronca que você está querendo dizer qual é o caminho certo para a pessoa, mas com amor. Então isso foi o que conquistou a gente. Eu e minha esposa, a Gisele, nós tínhamos 22, 23 anos e a rua Oswaldo Cruz era uma rua de passagem para minha casa. E nós éramos muito jovens e falávamos... Quando a gente ia namorar na pracinha, a gente passava na pracinha, na Conselheira, em frente à praia. Voltava pela rua de trás. E nós passávamos aqui em frente e a gente falava, quando nós tivermos filhos, vamos colocar no Stella Maris. E sempre que a gente passava por aqui, 2004, 2005, nós falávamos sempre a mesma coisa. E agora chegou a hora, graças a Deus, temos dois e os dois no Stella Maris. Mas eu falo para você, foi um contexto que nos trouxe para a escola, não só a corrente pedagógica. Eu acho que o mais marcante, o que mais me faz lembrar do B aqui, é ele ter aprendido o nome dos colegas dele com 1 ano e 8 meses, com 2 anos. As primeiras palavras do Bernardo, depois de papai e mamãe, eram o nome dos amigos da escola. E muitos deles estão com ele até hoje, né? O Henrique, a Duda, a Maria Clara. E isso faz o Francisco, o Rafael, verdade. Então isso a gente tem... ver a felicidade que ele chega numa escola dessa, com os amigos, né? E os melhores amigos dele serem exatamente aqui da escola, e ele chega final de semana, quer estar junto com esses amigos. Então isso são as lembranças, assim, são as lembranças, mas são os sentimentos que eu mais tenho de ter orgulho de estar com o Bernardo aqui na escola. Aqui no Stella, todo mundo tem um sentido de educador, desde o porteiro. O porteiro, quando recebe vocês aqui, ele recebe no sentido de estar ajudando na educação, orientando, o pessoal da parte burocrática, o pessoal da limpeza, todos são educadores, na verdade. Então isso é que faz com que o Stella tenha esse caráter humanista. O Colégio Stella Maris é uma comunidade muito ativa, muito dinâmica, participativa e com as famílias muito colaborativas no acompanhamento de seus filhos, né, dos seus filhos nos estudos, e isto facilita e desenvolve a comunidade muito dinâmica e viva. Eu poucas vezes vinha buscá-los, mas quando eu chegava no portão, sabiam de quem eu era pai. Então, essa preocupação, essa pessoalidade com a qual a escola trata os alunos e os pais, também é um ponto assim, muito importante que nos dá segurança de deixar os filhos aqui aos cuidados aí da escola. E a gente se sente família Stella Maris, né? Porque nós somos agregado, a gente é integrado, né, nesse sistema. Muito bom.
A produção de um documentário com essas características, né, tentando reconstruir um pouco de um colégio centenário, né, naturalmente já daria trabalho, né? A gente está tentando recontar um pouquinho da história de uma instituição que está completando 100 anos. Então é muita história para contar, é muita coisa para selecionar, é muita gente para conversar. Aqui é o Vicente Malzione dando aula de violão, estudo do meio na praia sobre Vicente de Carvalho, e aqui é o de Brasília, que a Cíntia está cumprimentando, tem a Maria Lúcia, a Lali, é a professora de inglês. A Madre Elizabeth foi com 22 anos que ela plantou as 3 palmeiras aqui de trás. Hoje ela teria 108, tem uns 80 anos aquelas 3 palmeiras que estão aqui no Oswaldo Cruz. Aqui é como era, tudo sem construção e terra. A galeria, que ainda era piso hidráulico, que trocaram, uma pena. Aqui eram as salas de aula e aqui era a sala, no salão que teve uma exposição que uma das professoras fazia um trabalho terceirizado de artes, que era a Criarte, que alguns alunos ainda que têm filhos hoje passaram por ela também, e teve uma exposição, aquela uma festa de canto, e esse foi o que teve nesse daqui, mais importante, para ver como tudo era diferente, tudo era terra, né? Aqui são as primeiras, né, que eu acho que vieram, junto com algumas estrangeiras. Aqui dá para ver a escada que tinha nessa aqui e o que modificou. Tem um tempo. Aí já é tempo das minhas primas, de umas primas minhas, da Dorinha. Mais antigos, são mais antigos. Tem que tocar o coração de muitas. Aí, todas elas. Tó, acabou. Mas quando entrei, não tinha muitos estudos do meio. E a primeira turma, né, eu fiz uma saída que é a trilha d'água. E muitos deles nunca tinham tido a oportunidade de fazer uma trilha, né? E assim, foi um momento que eu vi assim, que eles curtiram tanto. Eu tenho fotos, registros até hoje, né? E eu fiquei tão surpreso por isso que assim, eu ganhei o dia. Então, por estar iniciando no colégio e eu ver a realização deles, de estar tomando banho de cachoeira, de estarem juntos, fizeram guerra de argila, sabe? Então eles curtiram aquele momento. Então foi algo muito marcante por estar iniciando aqui. Foi uma turma que hoje em dia eles já são casados, com filhos, então para ter uma ideia como faz tempo, né? Então foi algo que marcou bastante minha vida, assim. Meu primeiro ano aqui, a gente já teve um estudo do meio para cidades históricas, 5 dias viajando pelas cidades históricas em Minas Gerais. Depois já tivemos outros estudos do meio para Ubatuba, para as cavernas do Petar. Já cheguei a viajar aqui em formatura com os alunos do ensino médio, né? Tive aí a oportunidade muito feliz também de muitas homenagens na condição de patrono ou como paraninfo dos meus 23 anos vividos aqui, pelo menos umas 18 vezes isso aconteceu. Então, ou seja, tudo que eu posso lembrar aqui são de coisas maravilhosas, futebol, quanto futebol que eu já joguei aqui, oportunidades musicais, já pude, né, fazer música aqui com os alunos, fazer música com os professores, então as vivências foram as mais impressionantes e diversas possíveis dentro do que a gente poderia vivenciar numa escola. Minhas memórias são os estudos do meio, que no ônibus, tio Léo adora, aquela adrenalina, aquele caos total, aquele barulho. Tem gente que não gosta, eu adoro, é muito bom. As nossas apresentações dos interdisciplinares aos sábados me trazem memórias assim do quanto a educação pode ser rica, pode ser produtiva. Então eu me lembro, por exemplo, de um ano que a gente fez com a Agenda 2030 da ONU e a escola estava tomada por medidas
para um mundo melhor. Cada grupo pensando dentro da sua maturidade intelectual, claro, isso era 6º, 7º, 8º e 9º ano, mas em medidas para um mundo melhor. Isso me marcou muito. Foi nesse ano, por exemplo, que a gente teve uma mini ONU, em que alunos do 6º ano estavam discutindo medidas para um mundo melhor. Então, essa é uma experiência que me marcou bastante aqui, as nossas apresentações dos trabalhos. Eu sei que vocês odeiam, eu sei que dá muito trabalho, mas vocês odeiam justamente porque dá muito trabalho. Se dá trabalho, é bom, se dá trabalho, é produtivo. Algumas eu não posso contar. Mas tem uma, eu era estudante ainda da educação infantil, então eu era muito pequena, mas eu lembro porque assim, me marcou e me marca até hoje. A gente tinha um inspetor de aluno, que era o tio Célio, eu adorava o tio Célio, e ele fazia várias brincadeiras com a gente. E aí teve um dia, a gente tinha aula lá na parte, né, da educação infantil, que a gente chamava de florestinha, porque era de fato uma floresta, né? Não era como é hoje, que já tem outro tipo de estrutura. E era uma floresta mesmo, com árvores frutíferas e tudo. E teve um dia que o tio Célio, assim, ele saiu contando para todo mundo que ele tinha encontrado uma cobra lá. E a gente, muito pequeno, não sabia se era verdade, se era mentira, o que era aquilo, e até hoje a gente não sabe se de fato ele encontrou uma cobra de jardim ali, porque eventualmente podia acontecer, ou se não. Mas eu lembro que isso me marcou e a gente ficou muito assustado, né, na época, porque todos eram muito pequenininhos, e foi muito engraçado porque a gente riu demais e até hoje a gente não descobriu. Se o tio Célio estiver por aí, poder contar pra gente se foi verdade ou não, pode ser legal. Das passagens, assim, umas passagens mais marcantes, assim, a gente não pode esquecer de falar sobre a festa junina. Isso é um momento que era inesquecível, porque é a vontade de querer acontecer, de fazer a festa, de trazer o grupo, de ver outros colegas que dali já saíram, que eram os mais velhos, voltando. Assim, era muito prazeroso. Um momento muito bom foi no Acampadento, que a gente dormiu aqui na escola de sexta para sábado. E assim, era tipo 3 horas da manhã, a gente estava jogando vôlei na quadra e a gente foi dormir, eu fui dormir às 5. A gente também teve uma brincadeira de terror que apagaram todas as luzes da escola e aí a gente foi andando até a torre e os professores fantasiados nos assustando. Isso foi muito bom, muito bom. Isso, eu só consigo lembrar de eu caindo da escada, que eu fiquei morrendo de vergonha aqui, mas era pequenininha ainda, subindo na escada, acaba aquela euforia de correr e fui rolando até o chão. Bento, você consegue nos contar algum momento engraçado ou marcante no colégio? O meu amigo, ele queria fazer o negócio dele, mas ele estava com vontade no banheiro, mas ele não queria, ele queria fazer, aí ele segurando o xixi e fez xixi na classe. Eu diria que o ano 2020 para mim tinha que pular, como se ele não tivesse existido. Eu prefiro pensar assim. Parece que faz tanto tempo, mas faz pouquíssimo tempo. Foi muito difícil. Os sentimentos que vieram assim eram um sentimento de insegurança, de medo, de não saber como fazer algo que a gente já estava tão acostumado a fazer. Que é dar aula, que é ter contato com vocês. Eu diria que talvez foi um dos maiores desafios que os professores da minha geração tiveram que enfrentar. Um dos grandes desafios foi, de forma imediata, buscar ferramentas para capacitar os professores para o novo jeito, o novo ensino de forma remota, que até então nós não tínhamos ainda vivenciado. Então esse foi um grande e primeiro desafio ao longo, e não imaginávamos que seria ao longo de 2 anos praticamente. No primeiro momento, tudo foi muito novo, né? Nós não sabíamos o que realmente iria acontecer.
Todos foram pegos de surpresa por algo inesperado. Então, nossa mobilização, no primeiro lugar, foi acolher as famílias e os alunos, que como nós não tínhamos ideia do que poderia e nem estaria para vir. Então, preocupação maior foi cuidar desse sócio emocional de cada um. Além do desafio da parte técnica em si, né, ficou uma lacuna muito grande, né, da carência humana de estar junto, de conviver com as pessoas. Então acho que a gente pagou um preço muito alto aí, ainda que tenha havido um crescimento dentro de todo esse conhecimento tecnológico. A nossa grande dificuldade foi a distância pela interação, né? Porque na educação infantil nossas práticas são sempre coletivas. E precisamos muito do humano lado a lado, porque são dessas vivências que a gente se desenvolve. Então, o nosso grande desafio foi a separação de uma tela, né? De não poder tocar, de não poder estar junto. Foi um desafio em tanto, porque a educação a gente fala tanto de tela, né? Para não ficar na tela, que não é tão saudável. E nesse momento a gente teve que recorrer às telas e o nosso encontro era por tela e iríamos nós lá falarmos com as crianças de fazer atividades em casa com os pais, e teve uma parceria muito grande da família para essas experiências, assim. Então foi um desafio e nós conseguimos, por incrível que pareça. Eles participavam, tão pequenininhos lá. Foi muito, muito bacana. Foi um desafio muito grande, principalmente para a educação infantil, né? Para todos, para as professoras, coordenação, alunos, foi muito desafiador. Mas eu acho que assim, a gente não desistiu e no fim das contas evoluiu e conseguiu tirar alguma coisa boa dessa experiência online, digamos assim, né? Acredito que para todos da educação, para todos que queriam fazer um bom trabalho, foi muito desafiador. Me custou noites de sono, mas por outro lado, eu não podia parar. A educação não podia ficar estagnada. Então fui buscar, fui estudar, ficava muito mais tempo do que antes da pandemia, atrás de novas informações, de novos recursos que pudessem envolver mais essas crianças, para que eles não ficassem prejudicados. Foi um ano bem difícil, né? Primeiro pela questão do medo, que não foi só um medo pessoal, mas um medo da humanidade, porque você não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer, não saberia nem se eu chegaria vivo até o final do ano, né? Porque foi uma doença que matou muita gente no mundo, né? Não tinha vacina, não tinha nada. E a ansiedade também, né? Que assolou também todo mundo. E dar as aulas nesse momento era um refúgio para mim, porque era um momento que eu não me sentia só. Porque a partir do momento que você se isola, você tinha que ficar naquele período de isolamento, né? Você perde o contato social com as pessoas. Estar no colégio é socializar. Poder sair com amigos é socializar. E de repente você ficou ali contido. O primeiro sentimento foi desespero mesmo. O primeiro sentimento foi como é que a gente vai fazer isso acontecer nessa situação. Como é que a gente vai garantir a aprendizagem e a sociabilidade dos nossos alunos. Porque a escola tem uma função social ligada ao conhecimento, óbvio, mas para além disso ela tem uma função social de socializar os nossos adolescentes, as nossas crianças. Como transformar as nossas aulas num espaço acolhedor, como a gente busca fazer, estando longe de vocês. Então a gente teve que unir forças para aprender a fazer diferente, ao mesmo tempo que o tempo já estava correndo. A equipe de professores é muito engajada com vocês, muito mesmo. Muito dedicada, muito preocupada em fazer tudo funcionar para vocês. Então, a partir do momento que a gente conseguiu encontrar algumas soluções, elas foram rapidamente aplicadas. Então, foi um sentimento de desespero, mas depois veio um sentimento de, vamos lá, um sentimento de luta mesmo, vamos manter isso funcionando, vamos usar as estratégias, vamos criar uma equipe de monitoramento para ver quem faltou na aula, vamos ligar na casa do cidadão, acorda ele, faz 3 dias que ele não está entrando.
Então depois foi um sentimento muito aguerrido, assim, de fazer a escola funcionar. Toda vez que eu acordava e ligava a câmera e ver os alunos, era um momento do dia que eu não me sentia só. E aí, poder estar dando aula para eles, sabendo que eles também estavam vivenciando isso, né, e tentar trazer conhecimento, mas também um pouco de carinho, afeto, conversar como eles estavam, isso também me trazia um retorno. Eu acho que nos momentos de crise é que a gente encontra espaço para criar. E foi de fato o que aconteceu. Apesar de ter sido muito difícil, de ter sido sacrificante, da gente ter se sentido muito cansado, exausto, eu acho que a instituição conseguiu lidar muito bem com esse período, garantindo para a gente todo o apoio necessário que a gente sabia e podia ter naquele momento, e também de manter todo mundo dentro de uma atmosfera, o máximo também que a gente pôde, de tranquilidade e de mostrar para a gente mesmo e para os nossos alunos e para as famílias de que era possível. Mas também foi um momento ali de muita esperança, porque à medida em que o tempo foi passando, a gente foi se preparando, fomos ali nos capacitando, fomos desenvolvendo o nosso trabalho, a gente também começou a ter esperança de que aquela dificuldade, que ela era uma oportunidade de crescimento e de aprendizado, tanto profissional quanto pessoal. Isso só foi possível porque a gente fez de forma coletiva. Apesar do trabalho ter sido muito solitário, a gente sempre trocou muito com a coordenação, com a direção, com os outros docentes, com vocês mesmos, né, alunos, que foram nos questionando e perguntando e trazendo todas as questões que precisavam ser resolvidas. E no transformar, eu acho que essa é uma palavra, criar e transformar, acho que foram as duas palavras que foram importantes para a gente conseguir sobreviver a esse período. O maior desafio para o retorno, para a volta aqui para a escola, foi justamente a questão da sociabilidade. A gente tem hoje na escola problemas disciplinares, vamos dizer assim, né? Problemas de relação do aluno com o conteúdo, com a sala de aula e com os colegas, que a gente não tinha antes da pandemia, ou tinha numa escala muito pequena. E hoje a gente tem numa escala de médio para grande. Então, mais do que o pedagógico, a sociabilidade foi muito afetada. Sobreviver à pandemia, na questão mental mesmo, os alunos, dar as aulas foi uma salvação para mim, né? Então, assim, eu sou extremamente grato por todos os alunos que nesse período eu pude dar aula, porque era um momento que eu me sentia bem ao longo do dia, não me sentia só, né? Me divertia, né? Então, assim, eu posso dizer que foi a minha salvação ao longo desse período tão difícil. E por fim, uma sensação de missão cumprida. Acho que com todos os desafios que a gente teve, essa foi, olha, vou me arriscar aqui, essa foi a escola que mais rapidamente se organizou para o ensino remoto, pelo menos nos segmentos que eu tenho mais contato. Rapidamente a gente estava com as aulas no ar. No dia seguinte, ao fechamento das escolas, a gente já estava com algumas aulas no ar, e em 3 dias a gente estava com todas as aulas no ar, com um horário reduzido, mas com todas as aulas no ar. Então, ficou um sentimento de missão cumprida. Olhando agora para trás e vendo onde a gente está agora, a gente tem um saldo final muito positivo, porque aprendemos muitas coisas, mas ao mesmo tempo ficaram cicatrizes aí que vão sempre lembrar da gente nesse momento. Foi um momento bem crítico. Foi muito difícil. A nossa grande alegria foi a volta dos alunos para a escola. O projeto que deu origem, né, ao documentário, ele surgiu a partir de um itinerário formativo que eu divido com o professor Paulo de Geografia, e a ideia era inicialmente
a gente utilizar a produção do documentário como forma de discussão de alguns outros conceitos, tanto em história quanto em geografia, quanto pela possibilidade de construção de um projeto coletivo. O processo de elaboração desse nosso itinerário, Saberes Integrados, Sociedade, Espaço e Tempo, iniciou com essa nova formatação do novo ensino médio, pensado a questão de que precisaríamos ter, além das disciplinas convencionais, também precisaríamos ter itinerários formativos. Então, me foi atribuído 2 itinerários formativos. E quando veio essa proposta de fazer junto com o professor André, professor de História, pensamos que o pano de fundo poderia iniciar com esse centenário do Stella Maris que estava se aproximando. Em História, a ideia era discutir inicialmente os conceitos de memória e de história, tentando entender que são conceitos complementares, mas que têm as suas especificidades, e introduzir algumas técnicas de história oral para a realização das entrevistas e tal. E o Paulo entrou com alguns outros conceitos e também com esse lado mais técnico da produção, efetivamente, de um documentário. É um desafio buscar os personagens, são muitos, então você limitar essa pesquisa é um grande desafio. Sem dúvida nenhuma, ficou muita gente de fora do projeto que poderia estar aqui, mas o documentário precisa acontecer, ele precisa ter 100 minutos e, infelizmente, não cabe todo mundo. Então, o desafio de buscar esses participantes, as pessoas que fizeram e fazem parte dessa história, é muito difícil. Outro desafio também foi junto com os estudantes, que fomos aprendendo, de fato, todo mundo junto, né? E isso, com certeza, foi um desafio porque trouxe muito erro. E a gente foi aprendendo junto com esse erro. O trabalho de vocês, o que está sendo feito como documento, é um documento, isso que vocês estão produzindo. E ele tem um valor inestimável, porque ele é como uma cápsula do tempo. As pessoas vão olhar, vão escutar, vão ver nossas roupas, a forma como a gente fala, daqui a 5, 10, 30, 50, 100 anos, e vão poder usar essas informações de diferentes maneiras. Então, para mim, assim, o que vocês estão fazendo é algo inestimável. E não é inestimável para a instituição, é inestimável para a humanidade. Quando o colégio fez 80 anos, o registro foi feito em livro, um livro muito bacana, que conta uma história bem interessante dos personagens que ali estavam nos 80 anos, e pensamos que com 100 anos poderíamos fazer uma formatação em vídeo, já que hoje é muito mais fácil produzir um vídeo. E por que um documentário? Para relatar as falas desses personagens, né? Daqueles que estão há mais tempo no colégio, aqueles que passaram há um bom tempo no colégio, aqueles que aqui estão. Eu acho que esse é o lado mais importante, assim, interessante do projeto, é poder construir isso tudo coletivamente, né, com a participação de professores, com a participação dos alunos, obviamente, né, de vocês, com a participação de funcionários do colégio, de pessoas que passaram pela instituição em outros momentos, né, diretores, coordenadores, alunos que estiveram aqui no passado, alunos que foram também professores da casa. Eu acho que o legal do projeto é justamente esse, essa possibilidade de construir algo em conjunto, né, de construir algo coletivamente. Silêncio 7, 100 anos de Stella Maris, entrevistadas, Esther e Carol, take 4, cena 4. Câmera ok? Ok. Áudio ok? Olha ok. Algo que, de fato, foi muito gratificante foi ver o envolvimento dos estudantes, né? As gravações, a maior parte delas aconteceram no sábado, então chegar de manhã e sair no final do dia foi muito gratificante ver a participação deles, o envolvimento. Eu acho que isso é com certeza o que fica para mim. Eu fiquei como produtora. Eu cuidei da iluminação. Eu fui entrevistadora, então eu ficava atrás das câmeras. Eu fui produtora. Eu fui produtor. Já fui assistente de câmera, já ajudei com áudio, já fui entrevistador. Minha função inicial foi ser produtor. Eu participei na iluminação, no fotógrafo e na câmera. A minha função principal era o cenário, montar o cenário. Com esse itinerário eu consegui aprender muito mais a
ter um trabalho em equipe, conseguir aprender muitas coisas novas. E foi bem legal essa experiência que a gente teve de, tipo, troca entre nós, que estávamos atrás das câmeras, e as pessoas que vieram, que estavam na frente das câmeras. Eu sinto que eu estou contribuindo para uma homenagem, para uma coisa tão importante na minha vida, que foi o Colégio Estela Maris. Me sinto privilegiado de fazer parte dessa história. Privilegiado pelo sentido que eu conversei com muita gente, né? Conversamos com muitas pessoas que aqui passaram, muitas pessoas que aqui estão. O interessante foi o envolvimento com as famílias, dentro desses espaços do colégio, junto aqui com os estudantes da primeira série, nós conseguimos conversar com muita gente. E isso possibilitou dimensões que eu não tinha conhecimento. Eu conheci diversos espaços, mesmo estando aqui há 13 anos, diversos espaços que eu nem imaginava no colégio. E com essas gravações e com essas entrevistas, tivemos aí um privilégio muito grande. Eu, junto com esses estudantes maravilhosos que eu estou aqui da primeira série. Posso dizer que o Colégio Estela Maris ele é um berço patrimonial da cidade de Santos, justamente porque aqui surgiram muitas pessoas, né, que se formaram aqui e fizeram parte dessa história. Então são 100 anos de formação. Quantas pessoas passaram por aqui, né, e deixaram sua marca aqui. E eu estar aqui nesse momento e ter feito parte de mais uma dessas centenas de pessoas que transitaram nesses prédios históricos, né, é uma honra. Muito obrigada a todos. Eu acho que no mundo como o de hoje, que as coisas tendem a ser muito fluidas, muito sujeitas a modismos, muito superficiais, né, sem muito embasamento, a história do colégio é um exemplo de como a gente pode manter coisas que funcionam, tradições que funcionam, identidade e, ao mesmo tempo, dialogar e ouvir os gritos dos novos tempos, né? Entender que as coisas se transformam, que isso é inerente a qualquer sociedade humana, que isso é ainda mais inerente à nossa sociedade, né? Ao capitalismo e às revoluções tecnológicas, mas que tudo isso tem que ser feito com um pezinho no chão, com um pezinho na nossa identidade, em quem a gente é, e acho que o colégio faz isso, e isso é um orgulho, e poder ostentar isso num século é maravilhoso. Primeiro porque eu me sinto presenteada de estar participando dessa comemoração centenária e fazer parte dessa comunidade que se fez crescer, e eu ter tido a oportunidade de contribuir nesse sentido. Em primeiro lugar, uma gratidão enorme pelas nossas primeiras irmãs que foram ousadas em vir aqui em Santos plantar o sonho de Madre Alix. E que nós possamos cultivar em nós o espírito dos nossos fundadores, Pedro Fourier e Madre Alix, dentro da pedagogia que eles nos passaram. Que sejamos também ousados e ousadas como eles foram na continuidade desta missão, deste sonho. Gratidão a toda a comunidade santista que muito contribuiu por essa escola e que possamos juntos continuar contribuindo para a transformação de uma sociedade mais justa, mais solidária. Eu acho que 100 anos é repetir por várias vezes e por mais anos ainda aquilo que nos mantém juntos e unidos. É tudo isso que eu disse a vocês em termos de igualdade, de diálogo, de fazer deste espaço um espaço de pensamento dentro desta cidade. É não deixar morrer que somos sujeitos. Nós queremos construir pessoas e ser sujeito dentro dessa nossa sociedade hoje é educar com um pensamento livre. É educar para um pensamento livre. É educar para um pensar livre. O Paulo Freire tinha uma frase e ela é muito difícil da gente conduzir,
porque educar é um ato de amor e de coragem. Sejam corajosos por mais 100 anos. Eu espero que o colégio tenha a ousadia de viver os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E quando nós falamos, a palavra Evangelho, ela significa boa notícia. E o Colégio Stella Maris, através da educação, ele precisa apresentar boas notícias aos seus estudantes. Ele precisa fazer uma educação que humaniza, uma educação que liberta, uma educação que vá ao encontro de todas as pessoas, uma educação mais solidária, uma educação que leve à transformação do indivíduo, mas a transformação também da sociedade. Que essa minha casa possa se expandir cada vez mais, que o centenário seja um marco mesmo de olhar para trás e pensar em todo esse acolhimento, em todas as pessoas que já passaram por aqui, seja em pouco tempo, seja em muito tempo, como no meu caso, mas que esse legado do bem a todos e mal a ninguém, que é o grande lema, né, da nossa escola, seja uma constante e que o Stella possa continuar fazendo bem a muitas pessoas e formando muitas pessoas para o bem. É isso que eu desejo. Parabéns. Que continue, né, essa vibração boa da escola, né, de acolhimento, de infância, de amor, e que continue por mais 100 anos, se Deus quiser. Colégio Stella Maris, espero que ainda durante mais 100 anos consiga formar esses jovens, trazendo o que eu acho que é mais importante. Aprender a amar, aprender a conviver, né? Aprender a aprender e ser feliz no que escolher. Aqui eu encontrei mais do que colegas, eu tenho vários e muitos amigos de trabalho que viraram meus amigos pessoais. Então, ou seja, é uma realização você conseguir juntar a vida profissional a você ter uma vida pessoal absolutamente ligada a ela e com prazer, né? Tendo sido vivida com muita alegria. Bom, eu quero desejar que o colégio, que tem tantos anos hoje numa era de modernidade líquida, como dizem os estudiosos, que é um colégio de 100 anos e não é para qualquer um. Se o Colégio Stella Maris chegou aos 100 anos do jeito que chegou, eu tenho certeza que ele vai continuar ainda por muitos anos, formando muitas pessoas, muitos seres humanos, da melhor maneira possível, impactando as famílias, impactando a sociedade, e eu desejo que ele continue assim, como ele é, exatamente como ele é. Continuar acreditando na educação e conhecer os alunos e tratar os alunos como sempre tratam, pelo nome, não pelo número. Fazer um aluno, ter alunos, não é tão difícil, mas você formar cidadãos, é mais complicado e a escola faz com excelência. Então, eu acho que Nossa Senhora continua protegendo, né? Essa escola foi fundada porque houve um sonho, o sonho de Nossa Senhora de aqui formar uma escola, e realmente a gente pode dizer que esse sonho continua e que continue ainda por muito mais tempo. A minha mensagem é que esse colégio viva mais 100 anos, mas pregando o que ele prega, o bem a todos e o mal a ninguém. Muito obrigada. É uma maravilha fazer 100 anos, né? Acho que são poucos colégios que podem comemorar isso. E que o colégio consiga caminhar de acordo com os tempos, né? E preencher essa lacuna que eu acho que está faltando muito no nosso país atualmente, que é de amor, né, e de compaixão. Eu espero que ele tenha mais 200 anos pela frente. Eu queria estar vivo para ver como que seria. Porque os 33 anos que eu estou aqui, só vivi coisas boas. Parabéns, Stella Maris. Parabéns pelos 100 anos. E que projete para o futuro aí. Continua sendo essa instituição formadora que forma homens e mulheres para uma sociedade mais justa. De fato, é extremamente relevante um colégio católico
de fato, é extremamente relevante ser um colégio onde as pessoas que se formam voltam para cá felizes ao olhar esses passos e tentar resgatar essas memórias. Parabéns, Stella Maris. Eu gostaria que ele continuasse sempre do jeito que ele foi durante os anos que eu estive aqui, porque tenho certeza que ele pode fazer bem para muitas outras pessoas também ao longo dos próximos anos, e acho que é essencial que um colégio assim continue formando pessoas com os valores que o Stella vem formando nos últimos 100 anos. Faz 13 anos que o Stella Maris faz parte da minha vida. Eu estou aqui sempre. Eu fico muito feliz de poder ter essa parceria, porque eu acho que é importante essa parte de escola e família estarem sempre juntas. Então eu só tenho que agradecer ao Stella Maris por esses 13 anos maravilhosos e que venham muitos mais anos incríveis e que muitas famílias possam ser beneficiadas com este presente que é estar aqui dentro do Stella Maris. Eu quero parabenizar pelos 100 anos e eu espero que muita gente tenha essa oportunidade de estudar aqui, que nem eu tenho, porque é incrível. Parabéns, Stella Maris. Parabéns, Stella Maris. Viva Stella Maris! 100 anos maravilhosos, sempre modificando, sempre buscando vanguarda, sempre buscando a melhoria da sua educação, né, do seu ensino. Então, viva Stella Maris, você mora no meu coração. Que venham mais 100 anos, sempre sob o lema da nossa estimada Madre Alix, bem a todos e mal a ninguém. Colégio Stella Maris, parabéns pelos seus 100 anos de muita educação, de muita aprendizagem para os seus queridos alunos. Parabéns, muito obrigado, valeu. Que venham mais 100 anos de Stella Maris, para que outras crianças possam aproveitar tudo que os meus filhos estão aproveitando aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ouro, se tá chorando. E ao colégio, a minha mensagem, que era uma eterna gratidão. Sabe, eterna gratidão por tudo que tive aqui com as irmãs. E eu encerraria assim, já que eu falei que estudar música, eu encerraria aqui com uns versos que eu gosto de Gilberto Gil, quando ele fala, se referindo ao colégio, né? O colégio já me deu, graças a Deus, régua e compasso. Então aqui eu recebi a régua e compasso, né? Para o meu caminho pelo mundo eu mesmo faço. E encerro finalmente um Paulinho da Viola para dizer que o Stella Maris foi um rio que passou em minha vida e que meu coração se deixou levar. Essa é a minha mensagem final. Desculpe a emoção. Muito obrigado.